Uma névoa de calor subia do asfalto derretido na estrada da selva, um inferno de marcha forçada onde a exaustão derrubava a todos. Na vanguarda dessa procissão de sofrimento, uma torrente de abusos vis de um tenente-coronel corrupto foi despejada sobre uma mulher misteriosa. Aquela única frase arrogante, que vadia apareceu do nada? Foi o prelúdio de um expurgo sangrento e de uma reforma colossal que abalaria todo o exército. Se você gostar da história após assisti-la, por favor, inscreva-se, curta e ative as notificações. Obrigado. O sol, como uma fornalha incandescente, castigava a terra, e o seu calor penetrava nas solas das botas militares, queimando os pés. Nos rostos das suboficiais do 1º Batalhão de Forças Especiais do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, que acabavam de passar do marco de 100 quilômetros da infame marcha na selva, não havia sinal de vida. Os seus rostos, cobertos de suor e da poeira vermelha da Amazônia, pareciam máscaras de gesso desfiguradas, e os seus passos cambaleantes, como se estivessem prestes a desabar, mostravam claramente que os seus limites estavam próximos. Era o 3º dia de marcha contínua. A mochila de mais de 20 quilos que pressionava os seus ombros já não era apenas um peso, mas a própria dor que lhes rasgava a carne. A fadiga envolvia os seus tornozelos como correntes de ferro. A dor ardente das bolhas estouradas nas solas dos pés, a sensação de impotência avassaladora que as dominava, a certeza de que se parassem por um instante, cairiam para nunca mais se levantar. As suas pupilas estavam dilatadas, e apenas o som áspero das suas respirações ecoava intermitentemente pela trilha estreita da selva. Ai, caralho! Vou enlouquecer, murmurou a sargento Camila, como se estivesse a espremer as últimas forças, sem sequer ter energia para limpar o suor que lhe escorria pela testa. Os seus lábios estavam secos e rachados, e até os seus dedos, calejados e fortes, tremiam ligeiramente. Ao seu lado, a sargento Júlia não estava em melhor estado. Ela cerrava os dentes com força, mas era possível ver um espasmo percorrer a sua mandíbula. Ninguém ousava ser a primeira a dizer, mas nos corações de todas a palavra desistir espalhava-se como tinta preta. O orgulho de serem forças especiais, a honra de serem mulheres militares, tudo isso se desvanecia naquele momento de desespero. Foi então que do rádio do instrutor que liderava a marcha, uma ordem crepitante foi emitida. Pausa para descanso. Mal a ordem foi dada, as mulheres desabaram onde estavam, como marionetes com os fios cortados. A maioria nem teve forças para tirar as mochilas, simplesmente caíram deitadas na beira da estrada. A olhar para o céu com respirações ofegantes, os seus olhos estavam vazios de qualquer emoção. Apenas o cansaço e a dor sem fim os preenchiam. De uma colina próxima, ao lado de um veículo de comando, uma mulher observava silenciosamente aquela cena de devastação. 2 estrelas brilhavam nos ombros do seu uniforme de combate. Era a general de divisão Isabela Monteiro, recém-empossada como a nova comandante do Comando de Operações Especiais. O seu olhar era afiado e sem vacilação, mas nos seus olhos, enquanto observava as soldadas exaustas, havia uma mistura complexa de emoções. Piedade e raiva. Logo após assumir o cargo, a primeira coisa que fez foi solicitar um relatório sobre o estado do treino na linha da frente, mostrando um interesse particular no rigoroso exercício de marcha na selva das mulheres do 1º BFE. Ela queria ver para além dos números e dados do relatório, queria ouvir as vozes reais do campo e verificar pessoalmente a condição das suas tropas. E a realidade que encontrou era muito mais sombria do que o relatório indicava. O problema não era apenas a alta intensidade do treino. A moral das soldadas estava no fundo do poço, e nos seus olhos, em vez da determinação e do orgulho típicos das forças especiais, sentia-se uma profunda resignação e desconfiança. Essa tendência era ainda mais acentuada entre as suboficiais. Isabela tinha uma vaga ideia da causa. Eram os rumores que ouvirá mesmo antes de assumir o posto, sobre o abuso de poder endêmico na unidade e a tirania de um certo oficial. Ela disse em voz baixa ao seu ajudante de ordens ao lado dela: "Traga minha mochila." O rosto do Major Arthur Alves, o seu ajudante, ficou pálido. "General, a senhora não pode estar a falar a sério. Não ouviu? Eu disse para trazer a minha mochila."
com o mesmo peso que a delas. A voz de Isabela era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. O Major Arthur hesitou por um momento, mas ao ver a determinação nos olhos dela, correu para o veículo e pegou uma mochila de reserva. Estava perfeitamente ajustada para pesar mais de 20 quilos. Isabela colocou a mochila nos ombros com um movimento familiar e apertou as fivelas. Esquecendo-se por um momento da sua patente de general, ela transformou-se numa perfeita soldada das forças especiais. General, por favor, reconsidere. A sua participação direta na marcha é: Major Arthur, um comandante não é alguém que fica sentado atrás de uma secretária a brincar com canetas. É alguém que está junto dos seus soldados nos momentos de maior dor e dificuldade, tornando-se o coração deles. Olhe para os olhos daquelas meninas. Aquilo não é só cansaço. Os seus espíritos estão a ser esmagados. Um comandante que permite que isso aconteça não merece o cargo. Ela não disse mais nada e caminhou decididamente em direção à estrada poeirenta da marcha. A sua aparição fez com que os olhares de todas as mulheres que descansavam se voltassem para ela. Um rosto desconhecido. Mas a identificação no seu uniforme e as estrelas nos seus ombros indicavam claramente que ela era de um nível completamente diferente do delas. Um murmúrio espalhou-se. Quem é ela? Nunca vi esta general antes. O que é que ela está a fazer aqui? Isabela ignorou os seus olhares e caminhou silenciosamente para a frente da coluna. Sem dizer uma palavra, assumiu a liderança da marcha. Ela virou-se, percorreu com o olhar as mulheres exaustas e disse com uma voz baixa, mas potente: Levantem-se. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Havia uma força estranha na sua voz. Não era autoritária, mas tinha uma ressonância que não podia ser recusada. As mulheres, sem se darem conta, levantaram-se como se fossem atraídas por um imã. Reajustaram as pesadas mochilas e, embora cambaleantes, reorganizaram a formação. Nos seus olhos havia uma mistura de surpresa, desconfiança e uma pequena centelha de esperança. Eu vou na frente. Sigam os meus passos. Ninguém fica para trás. Entendido? Sim, senhora. A resposta foi fraca. Isabela não insistiu mais. Ela apenas começou a caminhar em silêncio. Não usou a sua autoridade de general. Não tentou motivá-las com discursos eloquentes. Ela estava a mostrar com ações. O peso da dor que vocês carregam, eu também carregarei. O caminho do inferno que vocês percorrem, eu também percorrerei. As suas costas eram fortes e inspiravam confiança. O seu passo firme e constante, avançando sem hesitação, tornou-se um novo ponto de referência para as mulheres exaustas. A sua própria presença tornou-se uma mensagem silenciosa, reerguendo lentamente a vontade quebrada delas. A chegada da nova comandante, totalmente inesperada, começou a infiltrar-se silenciosamente na marcha do desespero, como uma chuva súbita que rega a terra seca. Quando o sol do meio-dia começou a inclinar-se para o oeste, estendendo longas sombras, uma subtil mudança de atmosfera pairava sobre a coluna em marcha. Já tinham passado mais de 4 horas desde que a general Isabela Monteiro assumirá a liderança. Ela não demonstrou o menor sinal de cansaço. Pelo contrário, com uma postura mais forte e correta do que qualquer soldado das forças especiais, ela abria o caminho em silêncio. As suboficiais que a seguiam começaram a abandonar as suas dúvidas iniciais e a olhá-la com um sentimento próximo da reverência. O peso da mochila nos ombros continuava o mesmo, e a dor das bolhas estouradas era ainda pior, mas, estranhamente, as suas mentes tornavam-se cada vez mais claras. A presença da comandante a caminhar silenciosamente à frente era uma motivação mais poderosa do que qualquer incentivo ou grito de guerra. Ela está a carregar a mesma mochila que nós, a percorrer o mesmo caminho. Não podemos cair na frente dela. Uma estranha mistura de competitividade e orgulho dava força aos seus passos. Ei, Sargento Júlia, aquela é mesmo a nossa comandante de divisão? Sussurrou a Sargento Mariana, que caminhava a meio da coluna, mal conseguindo mover os lábios. A Sargento Júlia ao seu lado. Júlia engoliu em seco e acenou com a cabeça. O ajudante de ordens veio confirmar há pouco. É a recém-empossada comandante de divisão Isabela Monteiro. É inacreditável.
Não só é a primeira mulher comandante de divisão na história das forças especiais, como deve ser a primeira comandante a aparecer numa marcha na selva carregando a própria mochila. Isto não é quase uma lenda? O seu sussurro continha uma mistura de excitação e admiração. Elas sentiam-se frustradas com os problemas crônicos da unidade, o autoritarismo masculino, o desprezo velado e a discriminação contra as mulheres. Mas agora a nova comandante que aparecerá diante delas era diferente de qualquer outra que já tinham conhecido. Ela aproximava-se dos seus soldados não com palavras, mas com ações, não com autoridade, mas com empatia. Era o momento em que uma pequena chama se acendia nos seus corações gelados. No entanto, aquela marcha de dor pacífica não durou muito. Ao longe, na retaguarda da coluna, um veículo de comando apareceu, levantando uma nuvem de poeira enquanto acelerava. O veículo, sem se importar com os soldados em marcha, buzinava ruidosamente, abrindo caminho pela formação. Os soldados, assustados, afastaram-se apressadamente para a beira da estrada, com expressões de irritação e desagrado nos rostos. O veículo subia lentamente pela coluna, como se exibisse o seu poder. A janela do condutor abriu-se, revelando um homem de rosto oleoso. A sua insígnia era de tenente-coronel. Era Ricardo Borges, o chefe de logística da unidade. Ele era conhecido dentro da base como um foco de corrupção e abuso, mas graças à sua astúcia e aos seus contactos nos escalões superiores, conseguia sempre escapar ileso. Ele era especialmente notório por desprezar abertamente as mulheres e usar o seu poder para as assediar. E aí, meninas? Cansadas de morrer? Querem uma boleia fresquinha no carro do papai? Disse o tenente-coronel Borges com um sorriso malicioso, enquanto conduzia lentamente o carro, atirando piadas de assédio a sargentos que se afastavam para a beira da estrada. As mulheres, cobertas de suor e poeira, sentiram-se humilhadas pelo seu olhar e tom de voz repulsivos, mas não se atreviam a protestar abertamente. Apenas baixavam a cabeça ou desviavam o olhar, fingindo não ter ouvido. Essa era sua única forma de resistência. Borges ria, deliciando-se com o silêncio delas. Ele considerava aquele treino uma tolice. É só um sofrimento para inglês ver, por que é que andam de forma tão estúpida, pensava ele, sem conseguir entender. Para ele bastava passar o tempo confortavelmente no seu carro com ar-condicionado, sob o pretexto de supervisão do treino, e aparecer de vez em quando. Ele continuou a conduzir em direção à frente da coluna. No entanto, o ambiente na vanguarda era estranho. Havia um novo vigor nos passos dos soldados, e uma estranha tensão e concentração emanavam de toda a formação. E à frente, uma mulher que ele nunca tinha visto liderava a coluna. Estava de uniforme de combate e com uma mochila, mas o seu cabelo curto, a sua constituição robusta e, acima de tudo, o seu carisma imponente eram palpáveis. Borges franziu a testa. Que porra é esta? Quem é esta cara desconhecida a armar-se importante aqui à frente? É uma oficial. Não, por mais que olhe, nunca a vi. Ele conhecia de cor o rosto de todos os oficiais da unidade. Especialmente as mulheres. Mas aquela mulher era completamente desconhecida. A ideia de uma mera suboficial a bancar a comandante na frente da marcha irritava-o. Ele considerou aquilo um desafio à sua autoridade. Parando o carro bruscamente, Borges saiu e, sem rodeios, postou-se à frente de Isabela, gritando e gesticulando. Ei, você! Quem é você? Nunca vi essa sua cara por aqui. Quem você pensa que é para estar aqui a dar ordens? Naquele instante, toda a coluna parou. Todos os sons desapareceram, e apenas o grito do tenente-coronel Borges ecoou pela trilha. As mulheres que a seguiam de perto ficaram pálidas, sem saber o que fazer. Um tenente-coronel a gritar com a comandante de divisão era algo inimaginável. Isabela levantou lentamente a cabeça e olhou para o tenente-coronel Borges. Não havia qualquer perturbação nos seus olhos. Apenas um olhar frio e calmo, observando o homem que se enfurecia à sua frente. Borges ficou ainda mais irritado com a sua reação calma. O facto de ela não demonstrar medo, apesar de ele ostentar a insígnia de tenente-coronel, e de o olhar como se o estivesse a trespassar, incomodava-o.
ele tornou-se ainda mais arrogante, lançando um olhar de desprezo para as mulheres ao redor, e continuou. Hoje em dia, estas vadias não têm disciplina nenhuma. Não sei de que buraco você saiu, mas acha que isto é um parque de diversões? Tire já essa mochila e desapareça. E vocês, o que estão a fazer? A ficar paradas a ver uma mulher qualquer armar-se em chefe? As forças especiais tornaram-se num bando de incompetentes. Da sua boca saíam insultos abertamente misóginos como vadia. Naquele momento, os rostos das mulheres atrás dele endureceram. Se fosse antes, teriam baixado a cabeça, humilhadas, mas agora era diferente. Os seus olhares estavam fixos na comandante que caminhara silenciosamente por elas, Isabela. Nos seus olhos, juntamente com a raiva, surgia uma inexplicável expectativa. Isabela continuava a olhar para o tenente-coronel Ricardo Borges sem dizer uma palavra. O seu silêncio, como a calmaria antes da tempestade, pesava sobre o ar. Borges, iludido, pensou que tinha a situação completamente sob controlo. Ele ergueu o queixo triunfante e gritou para Isabela, como se desferisse o golpe final. Ah, não responde. Não sabe quem eu sou? Sou o tenente-coronel Ricardo Borges, chefe de logística desta unidade. Diga-me já o seu nome e unidade. Quer ir parar à prisão, sua maluca? Ele não sabia. Não fazia a menor ideia do erro terrível que estava a cometer e diante de quem. Não sabia que a mulher que ele estava a insultar era a recém-impossada comandante não só daquela unidade, mas de todo o comando de operações especiais, uma figura celestial. A sua ignorância e arrogância tinham acabado de acender o rastilho da sua própria destruição. Silêncio. Todos os sons cessaram. O som do vento, o canto dos pássaros, o murmúrio distante do riacho, tudo parecia ter desaparecido como por magia. Apenas a respiração ofegante do tenente-coronel Ricardo Borges e os inúmeros olhos que o fitavam preenchiam o espaço. O tempo arrastava-se lentamente, como se estivesse preso num pântano. Borges, satisfeito com o silêncio avassalador que as suas palavras haviam criado, sorriu vitorioso. Ele estava convencido de que a mulher à sua frente em breve se desmancharia em lágrimas, implorando por perdão. Mas Isabela contrariou completamente as suas expectativas. Ela continuava a olhá-lo, imóvel. Os seus olhos frios e insondáveis refletiam, como um espelho, a imagem feia e arrogante de Borges, sem deixar escapar nada. Foi Borges quem começou a ficar desconcertado. Algo estava errado. Não era a reação que ele esperava. O que significava aquele silêncio desconfortável e o subtil tom de pena, ou talvez desprezo nos olhares dos soldados? Foi o Major Arthur Alves, o ajudante de ordens que acompanhava Isabela, quem quebrou o silêncio. Com o rosto pálido, ele correu e postou-se à frente de Borges, gritando com uma voz quase de pânico. Tenente-coronel, o que? O que pensa que está a fazer? Borges olhou para o Major Arthur, que surgira de repente com um ar de incredulidade. Ele conhecia Arthur de vista por ser do comando, mas não tinham uma relação hierárquica direta. Major Arthur, o que faz aqui? E o que quer dizer com o que estou a fazer? Não estou a corrigir esta soldada desconhecida que está a minar a disciplina militar? Major, você não está a ver? Borges gritou, confiante. Mas o rosto de Arthur já estava branco como cera, e ele tremia como uma vara verde. Com uma voz embargada, ele apontou para Isabela com um dedo trêmulo e disse: Soldada desconhecida? Tenente-coronel, esta. Esta é a nossa recém-impossada comandante do Comando de Operações Especiais, a general de divisão Isabela Monteiro. Oh! O quê? O cérebro de Borges parou por um instante. Comandante de divisão. Isabela Monteiro. Ele tinha ouvido os rumores sobre a nova comandante mulher. Mas nunca, nem nos seus sonhos mais loucos, imaginou que ela estaria ali com um uniforme de combate surrado, carregando uma mochila igual à dos soldados, a liderar a marcha. As suas pupilas tremeram violentamente, como se um terremoto as tivesse atingido. Incrédulo, ele olhou alternadamente para o Major Arthur e para Isabela. Só então é que as duas estrelas nos ombros de Isabela, antes obscurecidas pela poeira, se tornaram visíveis para Borges.
Aquelas estrelas, como um sol ardente, cegaram os seus olhos e cravaram-se no seu coração como punhais afiados. Sentiu como se todo o sangue lhe estivesse a ser drenado do corpo. O seu rosto, que momentos antes exibia a arrogância de quem possuía o mundo, perdeu a cor e endureceu como cimento. General. As palavras que mal saíram da sua boca eram menos um termo coerente e mais o gemido de um animal aterrorizado. Ele percebeu o que tinha feito. Tinha insultado a sua comandante de divisão, e não uma qualquer, mas a nova comandante mulher que atraía a atenção de todo o exército com insultos como "Ei, você, vadia!" E tudo isso na frente de inúmeros soldados. Isto era mais do que uma simples insubordinação. Era um ato imperdoável que significava o fim da sua carreira militar. Nos rostos das suboficiais ao redor, via-se agora uma expressão de satisfação. Elas estavam a testemunhar, em primeira mão, a queda de Borges, o homem que habitualmente as tratava como lixo e as atormentava. Os seus olhares, antes de pena, transformaram-se em escárnio e desprezo frios, cravando-se em Borges. Isabela até então permanecia em silêncio. Ela deu lentamente um passo em direção a Borges. O som das suas botas a pisar o cascalho ecoou nos ouvidos dele como os passos de um carrasco. Isabela olhou-o nos olhos, com uma voz fria como gelo começou a falar. Tenente-Coronel Ricardo Borges. Sim, senhora general. Borges, por reflexo, assumiu a posição de sentido, mas as suas pernas tremiam tanto que parecia que ia desabar a qualquer momento. Você acabou de me chamar de vadia que apareceu do nada, não foi? Ele não, senhora. Foi um mal-entendido. Eu não sabia que era general. Cometi um erro terrível. Borges desculpou-se servilmente, baixando a cabeça. Mas a expressão de Isabela não se alterou. Não sabia, disse você? Então, se eu não fosse a general, se fosse uma mera suboficial, as suas palavras e ações insultuosas seriam justificáveis? Não foi isso que eu... Responda. Sob a ordem baixa mas firme de Isabela, Borges não conseguiu dizer uma palavra. Ele percebeu instintivamente que qualquer coisa que dissesse seria apenas uma desculpa e só pioraria a situação. Isabela olhou-o por um momento e depois desviou o olhar para o veículo de comando estacionado ao lado dele. Um veículo confortável, de onde saía o ar fresco do ar-condicionado. E ao lado, soldados encharcados de suor e cobertos de poeira, a caminhar sob uma dor extrema. O contraste era gritante. O que é que um chefe de logística fazia dentro de um carro fresco, enquanto os soldados sob o seu comando estavam em treino? Eu estou a perguntar, Tenente-Coronel Ricardo Borges. Estava a inspecionar o local do treino, senhora. Borges conseguiu responder com a voz embargada. Um sorriso gélido formou-se nos lábios de Isabela. Inspecionar? Lançar piadas obscenas a soldadas enquanto passeia de carro é o que você chama de inspecionar? Minar a moral dos soldados e insultar um oficial superior faz parte das suas funções? A sua voz tornava-se cada vez mais cortante. Cada palavra era como um punhal que se cravava no coração de Borges. Ele não conseguia levantar a cabeça. Sentia os olhares de desprezo de todos os lados a caírem sobre si como flechas em chamas. Isabela, como se já não valesse a pena trocar mais palavras com ele, deu uma ordem fria. Saia do carro. Sim, senhora. Saia já desse seu carro confortável. E você aí, o motorista. Isabela dirigiu-se ao jovem soldado que estava sentado ao volante, inquieto. Regresse imediatamente à base e devolva este veículo ao seu lugar. E sobre o que aconteceu hoje, mantenha a boca fechada até eu dar novas ordens. Entendido? Sim. Sim, senhora. O motorista, como se tivesse encontrado um salvador, ligou apressadamente o carro e desapareceu numa nuvem de poeira. Agora na estrada restavam apenas Borges, Isabela e a sua unidade de mulheres. Isabela virou-se finalmente para Borges. O seu olhar estava mais frio e determinado do que nunca. Tenente-Coronel Ricardo Borges, a partir deste momento, você vai tirar essa sua insígnia de tenente-coronel e participar nesta marcha como um simples recruta. Vai completar a distância restante a pé, com os seus próprios pés, tal como estes soldados. Tire todo o equipamento desnecessário e siga apenas com o corpo. General. Por favor,
Isto é uma ordem. O apelo de Borges foi brutalmente esmagado por uma única ordem. Ele queria cair de joelhos em desespero, mas a presença gélida de Isabela paralisava-o. Com o seu uniforme impecavelmente passado perante dezenas de mulheres, ele teve de iniciar a marcha infernal criada pela sua própria arrogância. O seu castigo humilhante estava apenas a começar. O rosto do tenente-coronel Ricardo Borges tinha uma cor acinzentada. A sua postura arrogante, como se fosse o dono do mundo há poucos minutos, desaparecera completamente, substituída pelo desespero e pelo terror de um prisioneiro condenado à morte. A ordem da general era absoluta. Ele nem sequer pensava em desobedecer. Forçou seus pés a moverem-se, mas sentia-os pesados como se estivessem presos a bolas de ferro. Isabela não lhe dirigiu um único olhar. Virou-se para a coluna e gritou: "Atenção, todas! Fim da pausa. Retomar a marcha. Não paramos até o nosso destino." A sua voz estava cheia de uma nova energia e força. As suboficiais, por sua vez, pareciam ter esquecido o cansaço devido ao evento chocante que acabará de ocorrer. Os seus olhos brilhavam com vida e nos seus rostos havia até um sentimento de alívio, como se tivessem libertado uma raiva reprimida. Elas reorganizaram a formação de forma disciplinada e começaram a avançar com passos ainda mais vigorosos. Borges foi forçado a seguir no final da coluna, como um prisioneiro. Ele era um homem que passará a vida inteira confortavelmente atrás de uma secretária. Uma marcha de alta intensidade como esta era algo que não fazia desde os tempos da recruta. Além disso, foi atirado para a marcha subitamente, sem mochila, sem cantil, sem qualquer preparação. O seu uniforme impecavelmente passado e as suas botas brilhantes eram as piores condições para caminhar por uma trilha de selva acidentada. Menos de 30 minutos depois de a marcha ser retomada, Borges começou a ofegar. O seu coração batia violentamente como se estivesse prestes a explodir, e o suor escorria-lhe pelas costas como chuva. Isabela, como se o estivesse a testar, aumentou ligeiramente o ritmo da marcha. As mulheres cerraram os dentes e acompanharam o ritmo, mas para Borges era um ritmo de morte. Só um momento. Ele finalmente não aguentou mais e tentou sair da formação para se sentar à beira da estrada. Mas uma das suboficiais que o seguia deteve-o com uma voz fria. A general disse que ninguém fica para trás. "Levanta-se já, por favor." Era uma das mulheres que Borges costumava desprezar e chamar de vadia inútil. Nos olhos dela não havia qualquer compaixão. Apenas o frio cumprimento do dever. Borges sentiu o rosto arder de humilhação, mas não conseguiu responder. Cerrou os dentes e levantou-se, cambaleante. Com o passar do tempo, o seu estado piorou. O uniforme engomado ficou encharcado de suor, e as botas duras, que não lhe serviam bem, rasgavam-lhe os calcanhares sem piedade. Bolhas formaram-se e rebentaram, e a dor lancinante punha-lhe os nervos à flor da pele. Sentia uma sede abrasadora, mas ninguém lhe ofereceu água. Ele começou a perceber, de forma dolorosa, o quão cruelmente as tratara, o quão insignificante considerará o sofrimento delas. Pior do que a dor física era a humilhação psicológica. Dezenas de olhos fixos nele. Nesses olhos havia desprezo, escárnio e uma fria sede de vingança. Sentia-se como se tivesse sido despido e atirado para o meio de uma praça pública. A patente de tenente-coronel que construíra ao longo da vida, o cargo de chefe de logística, toda a sua autoridade e orgulho estavam a ser feitos em pedaços e a espalharem-se como pó. As costas de Isabela, que caminhava na frente, continuavam direitas. Ela não olhou para trás uma única vez. Mas o seu carisma, que dominava toda a coluna, apertava ainda mais o cerco a Borges. Era como se ela estivesse a testar os seus limites. Nas regras que ela estabelecia, na marcha que ela liderava, ele não passava de um ser impotente. O sol pôs-se atrás das montanhas, e a escuridão começou a adensar-se. Com a marcha noturna, o sofrimento de Borges atingiu o auge. Na escuridão impenetrável, ele caiu e rolou várias vezes. Os seus joelhos e cotovelos ficaram feridos e sangravam, mas ninguém o ajudou. Ele gemia como um animal, avançando de rastos,
movido apenas pelo instinto de sobrevivência. Por quê? Por que é que tenho de passar por isto? A sua mente estava cheia de ressentimento e raiva. O ódio por aquela mulher, Isabela, fervia dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, o arrependimento pelas suas ações tolas e o medo do futuro assaltavam-no. Este incidente não terminaria com a marcha. A premonição de que a sua carreira militar, ou talvez a sua vida inteira, poderia acabar, gelou-lhe a espinha. Ele lembrou-se subitamente dos rostos das mulheres que atormentara. As inúmeras vezes em que as forçara a servir-lhe bebidas em jantares, lhes atirara piadas obscenas, lhes dera recados pessoais que nada tinham a ver com o trabalho e as humilhara, menosprezando seu desempenho no treino. Em todas essas ocasiões, elas baixaram a cabeça em silêncio. Borges interpretara o silêncio delas como consentimento ou submissão. Mas agora percebia. Aquele silêncio não era de consentimento, mas o som de facas a serem afiadas. A raiva e o ódio que se acumularam nos seus corações estavam agora a explodir, ao encontrarem uma nova comandante, Isabela. Depois de uma eternidade a caminhar, quando a consciência de Borges começava a desvanecer-se, a ordem de Isabela finalmente chegou. Toda a unidade parar. Chegamos ao destino de hoje. Preparar para acampar. Borges desabou no local. Todos os seus músculos gritavam de dor, e sentia como se cada osso do seu corpo estivesse partido. Ele enterrou o rosto no chão de terra, ofegante como um cão. Mas o seu calvário ainda não tinha terminado. As suboficiais com movimentos experientes desfizeram as mochilas, montaram as tendas e aqueceram as rações de combate, preparando-se para acampar. Embora o cansaço fosse evidente nos seus movimentos, ninguém se queixou. Pelo contrário, os acontecimentos do dia tinham gerado um estranho sentimento de união e camaradagem. Elas ajudavam-se umas às outras, cumprindo as suas tarefas em silêncio. Ninguém prestou atenção a Borges. Ele foi deixado de lado, como lixo abandonado na beira da estrada. A fome, a sede e o frio atingiram-no de uma só vez. Desesperado, ele levantou-se e tentou aproximar-se do grupo de suboficiais que acendia uma fogueira. Tinha a esperança tênue de conseguir um pouco de comida quente e um gole de água. Mas quando se aproximou, uma sargento que o viu disse com uma voz fria: "O recruta come por último." Os oficiais ainda não terminaram a refeição. Borges sentiu o rosto a queimar. Recruta. Aquela palavra cravou-se no seu peito como um punhal. Ele não conseguiu dizer nada e teve de recuar para a escuridão. Na escuridão fria e faminta, ele encolheu-se e observou as costas das soldadas que o ignoravam. Naquele momento ele percebeu. Era esta a dor e a humilhação que lhes infligira. Ser completamente isolado, ignorado e tratado como menos que humano. A sua penitência, uma penitência não merecida nos seus olhos, e a noite de punição atroz, aprofundavam-se. A noite na selva profunda era incomparavelmente mais escura e fria do que na cidade. Na escuridão, fora do alcance do calor da fogueira, o tenente-coronel Ricardo Borges tremia de frio, fome e uma humilhação que lhe penetrava até aos ossos. Como um lobo velho expulso da matilha, ele encolheu-se sozinho, a olhar fixamente para a luz onde os soldados se reuniam. Sempre que o cheiro da ração de combate quente lhe chegava ao nariz, trazido pelo vento, a dor da bilis a subir pela garganta e o sentimento de miséria atingiam o auge. As suboficiais, mesmo depois de terminarem a refeição, não lhe deram a menor atenção. Elas sentaram-se em pequenos grupos a conversar em voz baixa sobre os acontecimentos do dia. As suas vozes continham uma mistura de excitação, como se libertassem emoções reprimidas, e uma vaga expectativa sobre as mudanças futuras. Que alívio! Olhem só para o estado daquele verme do Borges. É verdade. Ele que se achava o rei do pedaço. Encontrou o que merecia na frente da general. Mas a general é incrível, não é? Sem dizer uma palavra, ela mostra tudo com ações. Talvez seja isso que significa ser um verdadeiro soldado. As suas conversas giravam em torno da admiração e do louvor à general Isabela. A sua chegada não foi apenas um incidente que puniu um oficial corrupto, mas uma onda de choque que abriu uma fenda nas práticas velhas e podres de toda a unidade.
Especialmente para as mulheres oprimidas e marginalizadas, ela começou a ser vista não apenas como uma comandante, mas como um símbolo de esperança e salvação. Borges ouvia as suas conversas e rangia os dentes. A raiva e o ódio subiram-lhe novamente à cabeça. Não conseguia suportar o facto de que meras sargentos o estavam a ridicularizar e a zombar dele. Mas ele não podia fazer nada. Naquela situação, a única coisa que podia fazer era aguentar a dor em silêncio. Depois de um longo tempo, quando a refeição e a limpeza terminaram, uma sargento aproximou-se dele com relutância. Ela tirou uma ração de combate fria e um cantil aos seus pés. Coma. E espero que isto o ajude a recuperar o juízo. A sua voz era fria como gelo. Borges, sem responder, abriu apressadamente a embalagem da ração. Enfiou a comida na boca de forma voraz como um animal. Não teve tempo para saborear. Foi um ato puramente instintivo de sobrevivência. Depois de saciar a fome, a sua percepção da realidade começou a regressar lentamente. E com ela a desesperada sobre o que fazer a seguir. Não podia acabar assim. Ele serviu no exército por mais de 20 anos, fazendo todo tipo de coisas sujas para chegar onde estava. Não podia desmoronar-se de forma tão patética. Começou a procurar desesperadamente uma saída na sua mente. Sim, aquela mulher, a Isabela, também deve ter um ponto fraco. O facto de ser mulher já é um ponto fraco. Tenho de encontrar uma falha nela para contra-atacar. E eu ainda tenho os meus contactos. O general Otávio no quartel-general do Exército, o general. No comando. Se eu conseguir contactá-los. Ele agarrou-se a um fio tênue de esperança e começou a afiar a sua lâmina de vingança. Mas ele não se apercebia do quão tolos eram os seus pensamentos. Entretanto, Isabela não estava a dormir na sua tenda individual. À luz de uma lanterna, ela examinava um relatório urgente do seu ajudante, o Major Arthur. Era um relatório intercalar sobre uma tarefa que ela lhe tinha atribuído secretamente antes de se juntar à marcha. Eram os dados de uma investigação interna sobre o tenente-coronel Ricardo Borges. Relatório, senhora. O tenente-coronel Ricardo Borges é suspeito de desviar material militar para uso pessoal durante vários anos. Em particular, há uma discrepância significativa entre os registros e o estoque real de combustível, alimentos e alguns equipamentos de treino de alto valor. Os documentos relevantes foram habilmente falsificados, mas obtivemos o testemunho de alguns informadores internos e provas circunstanciais. A voz do Major Arthur era baixa e séria. Isabela franziu a testa ao folhear o relatório. A corrupção de Borges era muito mais profunda e generalizada do que ela esperava. Além disso, há denúncias de assédio sexual habitual e abuso de poder contra as suboficiais. No entanto, as vítimas têm medo de represálias e não formalizaram queixa. A atitude que a senhora demonstrou hoje pode ser um catalisador para lhes dar coragem. Isabela acenou com a cabeça. Havia várias razões para ela ter tomado a medida drástica de se juntar à marcha e humilhar publicamente Borges. Primeiro, para levantar a moral dos soldados que estava embaixo, e para incutir a confiança de que a sua comandante estava com eles. Segundo, para expor a arrogância de Ricardo Borges a todos, de modo a que ele não tivesse por onde escapar. E por último, para criar o palco decisivo para que os informadores internos oprimidos pudessem falar. O seu plano estava a funcionar na perfeição. Major Arthur, a verdadeira luta começa agora. Amanhã de manhã, assim que a marcha terminar, solicite uma investigação formal à Inspetoria do Comando e à Polícia do Exército. Entregue todos os dados que recolhemos e afaste imediatamente o tenente-coronel Ricardo Borges do seu cargo, colocando-o em disponibilidade. E quanto às vítimas, prometa-lhes proteção total e crie um ambiente onde possam testemunhar em segurança. Não pode haver uma única vítima injustiçada. Entendido, general. No entanto, espera-se uma reação por parte das pessoas por trás de Borges. A senhora tem a certeza disto? Arthur perguntou com cautela. Era um segredo aberto que a razão pela qual Borges conseguirá cometer todo tipo de crimes e sair impune era devido a uma poderosa rede de proteção dentro do exército, conhecida como a Panela.
O facto de Isabela tocar em Borges era o mesmo que declarar guerra frontalmente a esse enorme cartel. Isabela fechou os olhos por um momento. As memórias do passado passaram pela sua mente. As inúmeras discriminações e preconceitos que tivera de suportar desde os tempos da Academia Militar das Agulhas Negras, apenas por ser mulher. A humilhação de ter as suas capacidades postas em causa em unidades de campo e ser excluída de posições importantes. As muitas noites em que tivera de se frustrar diante da barreira do gênero e não da competência. Ela superou tudo isso e chegou onde estava apenas com base na sua competência. Ela sabia melhor do que ninguém o quão podre e doente estava o exército, e o quão cruel era, especialmente para as mulheres militares. Ela abriu os olhos e disse com uma voz firme: "Se eu tivesse medo, nem teria começado. É preciso cortar os ramos podres para que novos brotos possam nascer. Não importa o quão grosso e forte esse ramo pareça, no final não passa de algo podre. Se esta for uma oportunidade para erradicar os maus hábitos e abusos enraizados não só nas forças especiais, mas em todo o nosso exército, estou disposta a arriscar tudo. Não se preocupe, execute as minhas ordens com precisão." A sua voz estava cheia de uma determinação inabalável. O Major Arthur não disse mais nada e inclinou-se profundamente. Ele percebeu a dimensão e o perigo da batalha que a sua comandante estava a iniciar. E jurou ser a sua espada e o seu escudo na vanguarda dessa batalha. Na escuridão, dois planos diferentes estavam a ser traçados. Uma conspiração nascida de desejos vis e de um instinto de sobrevivência servil. O outro, uma decisão baseada em convicções firmes e na busca pela justiça. A noite da marcha infernal estava a chegar ao fim, prenunciando uma tempestade ainda maior. No dia seguinte, a alvorada soou na escuridão azulada antes mesmo do amanhecer. Os soldados, forçando-se a levantar os corpos ainda doridos pelo frio e pelo cansaço da noite, tinham um ar exausto, mas havia uma atmosfera decididamente diferente da do dia anterior. Era a vitalidade criada por um propósito. A determinação de completar a curta distância que faltava, de terminar aquele treino infernal, e um subtil sentimento de camaradagem por estarem com a sua nova comandante, sustentava-os. Em contraste, a aparência do tenente-coronel Ricardo Borges era deplorável. O seu rosto estava inchado por ter passado a noite em claro, atormentado pelo frio e pelos mosquitos, e os seus olhos estavam fundos. O seu corpo, sem uma refeição ou descanso adequados, pesava 1 tonelada, e as feridas do dia anterior latejavam de dor. Mas mais do que a dor física, o que o atormentava era o olhar frio da sargento que lhe atirara a ração de combate na noite anterior e os olhares de desprezo que choviam sobre ele. Isabela já estava de pé desde a madrugada com tudo preparado. Com uma aparência impecável, ela inspecionou os soldados e deu as instruções para a última etapa da marcha. O seu olhar pousou por um momento em Borges, que estava sentado no chão a gemer. Mas não havia emoção no seu olhar. Era um olhar indiferente e frio, como se estivesse a olhar para uma pedra na beira da estrada. Última etapa. Força, todos! Partida. Com a ordem concisa de Isabela, a marcha final começou. Borges, cambaleante, mal conseguiu seguir a coluna. Na sua cabeça, havia apenas o pensamento de regressar vivo. Ele tentava desesperadamente consolar-se, pensando que assim que voltasse para a base, conseguiria de alguma forma reverter a situação. Que um simples telefonema seria suficiente para vingar toda aquela humilhação, multiplicada por 10. Mas ao contrário das suas expectativas, a situação estava a evoluir na pior direção possível. Quando estavam quase a chegar ao portão da base, um silêncio invulgar pairava sobre a entrada. Normalmente haveria uma pequena cerimônia para receber as tropas que terminavam o treino, mas hoje estava estranhamente silencioso. E ali, estavam vários veículos da polícia do exército do comando e um sedã preto da inspetoria. Ao lado dos carros, soldados com braçadeiras da PE estavam perfilados com expressões sérias. A coluna parou e os soldados começaram a cochichar. O que se passa? Por que é que a PE está aqui? Todos os olhares se voltaram para Isabela. Ela, sem a menor surpresa, com uma expressão calma, recebeu o inspetor-chefe que saía do carro. O coração de Borges afundou.
A presença conjunta da inspetoria e da polícia do exército significava que não se tratava de uma simples inspeção, mas do início de um processo de investigação oficial para prender ou deter alguém. E não era preciso pensar muito para saber quem era o alvo. O suor frio escorria-lhe pelo corpo. As suas pernas fraquejaram e ele quase caiu, mas conseguiu manter-se de pé com um esforço de vontade. O inspetor-chefe aproximou-se de Isabela e fez a continência. General, estamos aqui a seu pedido. Bom trabalho. Procedam como planeado. Mal a curta resposta de Isabela foi dada, o comandante da PI e 2 investigadores aproximaram-se de Borges. Borges tentou recuar, mas os seus braços já estavam firmemente seguros por 2 polícias robustos. Tenente-Coronel Ricardo Borges, a voz fria do comandante da PE ecoou. Você está preso por suspeita de peculato de material militar, abuso de poder e assédio sexual a subordinadas. Você tem o direito de permanecer em silêncio e de consultar um advogado. No entanto, tudo o que disser poderá ser usado contra si em tribunal. No momento em que os seus direitos foram lidos, o último fio de razão de Borges partiu-se. Ele debateu-se como um animal, gritando: Soltem-me! Soltem-me! Isto é uma armadilha. Foi você, Isabela, que tramou isto. Você sabe com quem está a mexer para fazer uma coisa destas? Soltem-me já. A sua reação grotesca fez com que todos os presentes franzissem o sobrolho. As suboficiais olhavam para ele com uma mistura de desprezo e repulsa. O poder que ele antes ostentava revelava-se agora em toda a sua nudez como algo fútil e vazio. Os polícias subjugaram facilmente a sua resistência e colocaram-lhe umas algemas frias nos pulsos. O som metálico do fecho das algemas marcou o fim da carreira militar e, na prática, da vida do tenente-coronel Ricardo Borges. Ele desistiu de resistir, baixou a cabeça e foi levado pelos polícias. Pouco antes de entrar no carro da PE, ele olhou para trás uma última vez para Isabela. Os seus olhos continham uma mistura de ressentimento, ódio e um tênue apelo. Mas Isabela não olhou para ele. Ela olhava apenas para os seus soldados, que tinham regressado sãos e salvos de um treino infernal de vários dias. Cobertos de suor e poeira, mas com um olhar mais forte e determinado do que nunca. Quando a situação se acalmou, Isabela subiu a um palanque. Pegou no microfone e por um momento olhou para os soldados em silêncio. Onde quer que o seu olhar pousasse, os soldados endireitavam-se instintivamente. Fizeram um excelente trabalho. As suas primeiras palavras foram curtas e diretas. Este treino de marcha na selva, acredito, não só testou os vossos limites físicos, mas também vos fez sentir muitas coisas a nível mental. Vocês não percorreram apenas mais de 100 quilômetros. Vocês aprenderam a coragem de não se calarem perante a injustiça, testemunharam a justiça a enfrentar o abuso, e reafirmaram a camaradagem de levantar um companheiro caído. A sua voz era calma, mas ressoou profundamente no coração de todos os presentes na parada. Estou orgulhosa de vocês. Vocês são as verdadeiras forças especiais que merecem o título do melhor do Brasil, o 1º Batalhão de Forças Especiais. O Exército é uma organização mantida por patentes e cargos, mas a sua base é a confiança. A confiança de que o superior protege e cuida do subordinado, e o subordinado confia e segue o superior. Hoje, ao caminhar convosco, eu vi a semente dessa confiança. Prometo que de agora em diante, serei o vosso escudo e a vossa fortaleza, para que essa semente possa crescer e tornar-se uma árvore robusta. O seu discurso não foi longo, mas continha mais emoção e sinceridade do que qualquer retórica florida. Quando terminou sem que ninguém precisasse de dar o sinal, uma trovoada de aplausos ecoou. Não era um aplauso protocolar a um superior. Era o aplauso sincero deles, que se livravam de uma mágoa reprimida e acolhiam uma nova esperança. Lágrimas quentes escorreram pelos olhos de algumas soldadas. Isabela, do palanque, observava a cena em silêncio. Um leve sorriso finalmente apareceu no seu rosto. Mas ela sabia. A prisão do tenente-coronel Ricardo Borges não era o fim, mas apenas o prelúdio de uma guerra muito maior que estava prestes a começar. As forças poderosas que se escondiam atrás dele não recuariam tão facilmente.
A partir de agora, eles atacá-la-iam de